Boa noite. Você vai começar? Ela, mas a gente. Bom, pessoal, boa noite a todos. Segundo dia de formação, 4 pessoas. A gente gravou, só que ainda não tem o arquivo. O cameraman está muito ineficiente, mas beleza. Antes da gente começar, bom, vou dar uma. A gente parou na semana passada. Essa formação é a continuação. Então, no final da formação passada, a gente começou a ver, creio, questão de fé. Então a gente começou com creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Vou falar, creio em Deus. Então, já explicou explicou a cientificidade, né? Tada. Todo-Poderoso, Deus seu Pai Todo-Poderoso, Criador. Então, qual é o conceito de Criador, criatura? Do céu, então, toda a parte do céu, a hierarquia dos anjos, e Criador da terra também. Homem é homem o primeiro pecado. Vai dar hoje continuidade ao creio. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, Senhor. A partir daqui. Então, aqui a gente vai começar a entender Jesus. Essa é a linha. É a... Então, vamos lá. Jesus. Jesus, o nome grego, hebraico, Yeshua. É o nome que Gabriel trouxe na Anunciação. Cadê o salva? Então, o nome de Jesus não é só um nome próprio. Traz também a missão que Jesus veio fazer na Terra. O nome de Deus ali no Antigo Testamento, ele era pronunciado uma vez por ano. Ali está cadê? Dia da expiação, que é o Yom Kippur. Deve ter escutado na escola, Yom Kippur. Tem a guerra do Yom Kippur. Países árabes atacam Israel. Mas tem nada a ver. O Yom Kippur é a expiação, onde é espirrado o sangue do cordeiro no propiciatório. O propiciatório é onde está representado Deus. E essa ação, ela serve para expiação dos pecados do povo judeu. Mas agora com Cristo, a Cristo, é interessante fazer um comparativo, porque ali eu tinha a figura do sacerdote,
Som. Não foi? Som? Foi. Boa. Então, retomando, ali no dia da expiação, no Yom Kippur, tem a figura do sacerdote fazendo toda a celebração ali, o rito. Temos o sacrifício do cordeiro. Também temos o propiciatório, que é o local onde está Deus. Com Jesus, a gente tem a mesma coisa. Só que Jesus é o sacrifício, Jesus é o sacerdote e ele é o local onde está Deus. Então, tem uma carga muito, muito grande nisso. E agora, com isso, vai para a segunda parte do nome de Jesus. Jesus Cristo. Cristo não é um nome, né? Não está lá no RG dele, Jesus Cristo. Talvez estaria Jesus de Nazaré ou Jesus filho de José. Mas Cristo fosse um título que significa, em grego, Cristo é um termo em grego, né? É ungido. Em hebraico, Messias, né? Então, o nome grego é Jesus Cristo. Jesus Christos. E em hebraico seria Yeshua, Mexias. Então, o termo ungido, quando a gente pensa no Antigo Testamento, quem era ungido? Era quem era consagrado para ter uma missão vinda de Deus. Então, ali era profeta, reis, sacerdotes. Então, Cristo, que é ungido, ele também é isso. Ele exerce essas três funções. E é interessante fazer um paralelo com esse ungido com relação à Santíssima Trindade, visto que Cristo, ele é o ungido, Deus é quem unge, Deus Pai, e o Espírito Santo é a própria unção. E um fato curioso ali da questão da unção, da questão do Messias, né? Você pega para ler os evangelhos, você percebe que Jesus pede para os seus discípulos curarem um pouco a língua, né? Não sair falando que ele é o Messias. Não sei se já assistiu The Chosen, também aparece várias vezes o pessoal, às vezes, se falando, ele é o Messias, dá risada. Por quê? Porque na época existia uma visão muito equivocada do que seria o Messias. Eles pensavam que o Messias tinha uma visão muito mais política. Seria o salvador do povo judeu, no sentido de acabar com os romanos e destruir tudo, mas o propósito do Messias era diferente, era maior. E quando Pedro, vai pegar aqui, faz a sua confissão de fé, quem quiser abrir, é Mateus 16. 16, versículo 13 em diante. Tem que acender a luz para lá. Cadê? Confissão de fé de Pedro. Jesus foi à região de Cesaria de Filipe e ali perguntou aos seus discípulos: quem diz os homens ser o Filho do Homem? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros que é Jeremias ou um dos profetas. Então disse: e vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus então declarou: bem-aventurado és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi carne e sangue que te revelaram isso, mas meu Pai que está no céu. Tá por aqui.
Então, assim, ele só não tinha a compreensão do que era o Messias, e com essa resposta do Pedro, Jesus falou: "Bingo, finalmente uma pessoa agora está começando a entender a proposta do Messias, que não é essa visão política que o judaico estava entendendo". Então, assim, a gente analisando, o nome Jesus Cristo, percebe que não é só um nome, ele tem todo uma carga, um conteúdo por trás muito importante. E hã? Teu único Filho, nosso Senhor. Eh, Antes de entrar ali na questão do verdadeiro Deus, verdadeiro homem, eu acho que vale a pena a gente, eh, entender um pouquinho também a questão da encarnação do Verbo, que traz ali no prólogo de João, né, o comecinho do Evangelho de João. Ele fala que até pegar aqui, falar besteira, né, que o Verbo era Deus, o Verbo encarnou e habitou entre nós. Você abrir o prólogo é o primeiro. No princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. Vou pular aqui, chegar na parte do verbo, cadê? Aqui, a palavra aqui é verbo, né? A palavra se fez carne e veio morar entre nós. E nós contemplamos a sua glória como do unigênito do Pai, cheio da graça e verdade. Seu único filho, e a gente traz a ideia da encarnação, por quê? A gente tem que entender que conceito, o conceito de Jesus Cristo, ele só faz sentido a partir da encarnação do Verbo. Mas Jesus só existe a partir da encarnação do Verbo? Não. Na semana passada, o João Miguel estava explicando a questão da criação. Aí ele perguntou: quem criou, quem criou tudo? Aí todo mundo respondeu: foi Deus Pai. Não. É a obra da criação, a obra compartilhada das 3 pessoas da Santíssima Trindade. Então, a segunda pessoa da Santíssima Trindade sempre existiu, mas o conceito de Jesus Cristo eu só posso pensar a partir da encarnação do Verbo. Por quê? Porque Cristo, a gente viu agora, é ungido. O que é ungir a pessoa? É no óleo, literalmente. Palavra feia, mas besuntar ali. Eu preciso da encarnação para conseguir essa unção. Jesus foi encarnado porque já existia a segunda pessoa da Santíssima Trindade. A gente não pode falar o mesmo de nós. Nós não somos encarnados, por quê? Porque na nossa concepção, quando o espermatozoide junta com o óvulo, ali, naquele momento, Deus infunde uma alma em você. Então, você não existia antes e pegou você e colocou nessa nova vida ali. Não. Ele começou ali. Então, você não é encarnado. Então, a questão do espiritismo é antagônica ao cristianismo. Beleza? Então, só conceituando um pouco o conceito de encarnação, para a gente entrar agora no conceito das naturezas de Jesus. Para chegar aqui, para poder explicar, para chegar aqui, agora, 2026, com esse conceito, a gente tem que voltar mais de 1500 anos e a igreja estava pipocando de ideias diferentes sobre isso daqui, as naturezas de Jesus. Então, ali o magistério da igreja, que a gente viu aula passada, teve um papel fundamental
para combater as heresias, porque, assim, foram anos de gente defendendo muita coisa diferente. Aqui, ó, qual que é a ideia de Jesus? Jesus é uma pessoa com 2 naturezas, a humana e a divina. As 2 são 100%, então ele é verdadeiro, já escutaram, né, verdadeiramente homem, verdadeiramente Deus, mas elas não se misturam. São separadas na palavra, mas elas não se confundem. Então ali, no começo da igreja, começou, ideias como docetismo gnóstico, até anotei algumas aqui para trazer para vocês, que é a negação da natureza humana de Jesus. Então eles só defendiam a parte divina. Já o Paulo de tá escuro aqui, Demásata, o homem, Jesus era um homem e foi adotado por Deus para ter essa natureza divina. Já na história falava que não era uma pessoa com 2 naturezas, ele falava que era 2 pessoas, um humano e um divino. Então, assim, foram anos do magistério combatendo essas heresias para chegar nessa definição. Que o homem, Jesus, é uma pessoa com 2 naturezas, sendo uma delas humana e outra divina. O que significa as naturezas? Por exemplo, eu, Mateus, tenho só a natureza humana. Isso é externalizado através de vontades. Tenho vontades humanas. Como isso fica para Jesus? Jesus tem 2 naturezas. Ele teria 2 vontades? Uma humana, uma divina? Quem arrisca? 2 vontades ou uma vontade? Ó, me ajuda. Oi? Não. Ele tem as 2 vontades. Isso que é legal. Ele tem as 2 vontades, mas elas não são conflituosas entre si. Um exemplo, tem vários exemplos na Bíblia, mas eu trouxe 2. O primeiro deles é na ressurreição de Lázaro. Lázaro tinha morrido, já fazia 4 dias, e Jesus vai lá visitar. Todo mundo sabe, ele vai trazer Lázaro de volta à vida. Mas antes disso, o que ele faz? Ele chora pela morte do amigo. Ele sabe que ele vai trazer ele de volta, mas ele chora. Então, o lado humano e o lado divino ali. Outro exemplo é quando Jesus está no Getsemane, e fez a última ceia, vai lá orar, e ele sabe que a partir dali vai ser só dor, sacrifício, paulada, chicotada, cruz. Quando ele está lá, até pegar aqui porque é bom fazer na íntegra. Para quem quiser abrir, não precisa, aqui é curtinho. Tá em Mateus, capítulo 26. Versículo 36 e 39. Cadê? Aqui, ó. Jesus chegou com eles a um lugar chamado Getsemane e disse aos discípulos: Sentai-vos enquanto eu vou orar ali. Levou consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu e começou a ficar triste e angustiado. Então lhe disse: Minha alma está triste até a morte. Cai aqui e vigiai comigo. E afastando-se um pouco, caiu com o rosto por terra e orou: Meu pai, se possível, passe de mim o cálice. Contudo, não seja como eu quero, mas como tu queres. Então, primeiro lado, a vontade humana de Deus fala, que é a parte do cálice. Então, isenta, se for possível, dessa dor, sofrimento que eu sei que eu vou passar daqui a pouco. Mas aí a vontade divina aparece, que seja feita. Então, elas não são conflituosas,
Na verdade, elas cooperam junto para a salvação, nossa salvação. Jesus tem as duas naturezas, mas lembra que eu falei? Ele é a segunda pessoa da Santíssima Trindade. Um lado humano dele, a a a natureza humana dele, ela veio a partir da encarnação do Verbo. Então, desde o princípio, ele é Deus, certo? Então, a partir da encarnação do Verbo, ele se tornou um homem com duas naturezas. Porém, como ele sempre foi Deus, ele é uma pessoa, é muito importante a gente ter em nossa mente. É, quando ele é uma pessoa divina, então, quando Maria dá à luz a Jesus, ela não dá à luz a uma natureza humana, ela dá luz a um sujeito, e o sujeito é o quê? Divino. Logo, Maria dá luz a Deus. Quando Jesus morre na cruz, Jesus é uma pessoa divina. Então, quem morreu na cruz foi a natureza humana de Jesus? Não. Foi o sujeito, a pessoa divina, ou seja, Deus. Deus morreu na cruz. Deus nasceu do ventre de Maria. Beleza? Importante também, que não é que é esoteria. Às vezes a pessoa acha, morreu na cruz é só a natureza humana dele que morreu. Não. Jesus, sujeito divino, morreu. Jesus, sujeito divino, nasceu. Então, isso é importante para que a gente vai chegar em Maria daqui a pouco. Beleza? Deixa eu ver onde eu parei. Aí a gente trouxe o exemplo do matrimônio, então também unidos, mas não fundidos. Eu sou casado com a Ana Clara. Nós somos um, mas a gente não é a mesma pessoa, ligado? Tá grudado. É um, mas somos dois corpos. Então a gente trabalhou a parte em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, o único Filho nosso Senhor, foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nascido da Virgem Maria. Vai começar agora a falar um pouco mais de Maria. Falar um pouquinho de... Agora Maria. Então vamos lá. Maria foi convidada a gerar filho de Deus Pai. Vamos pensar em Deus. Deus é maior que tudo, maior que o universo. Pensar que o universo é infinito, Deus é maior que o infinito. É difícil até de conseguir conceber isso na nossa mente. Mas Deus, ele quis caber no ventre de Maria. Ele quis toda a majestade e grandiosidade de Deus, ele quis ser pequeno ao ponto de caber no ventre de uma mulher. Isso é muito especial. Então, assim, a gente tem que ter um certo carinho ali com Maria, porque ela foi escolhida para gerar Deus. Então, a gente vai entrar agora no conceito dos dogmas marianos, 4. Mas primeiro, o que são dogmas? Dogmas são verdades de fé. Porque tá como dogmas, tem que estar, e aí? Não, mas a gente vai tentar explicar um pouquinho mais. São 4 dogmas, o primeiro deles é a encarnação. Que eu já comecei a dar umas pinceladas quando falei de Jesus. Ali, ó, gerado por Maria, não criado. Então, segundo a pessoa da Santíssima Trindade, sempre existiu. Mas a partir da encarnação do Verbo no ventre dela, ele foi gerado. Então, ele já existia, ele só encarnou dentro do ventre dela. E questão da predestinada. Deus deixou livre para ela escolher. Tanto é que o anjo Gabriel foi lá conversar com ela, perguntar se ela queria. Ela fala que seja feita a vontade de Deus, enfim. Ela tinha a total possibilidade de falar, não, não quero, mas ela aceitou
a missão, ser a mãe. E lembra que eu falei? Jesus, ele é uma pessoa divina. Logo, não tem como Maria ter dado à luz à natureza. Prolixo, mas é importante. Por isso que Maria é mãe de Deus, porque Jesus, o jeito de Jesus é divino. Logo, Maria é mãe de Deus. Não tem algumas religiões que fala que Maria tem tanto importância assim, que ela seria tipo uma barriga de aluguel, mas não. Ela deu à luz a Deus, então assim, não é todo mundo que faz isso, né? Só ela mesmo. Então, precisa ter respeito à fala dela. Então, o segundo dogma é a Imaculada Conceição. Esse dogma. Quando vai ter início da vida, o espermatozoide vai lá, nadando, encontra o óvulo, e fundem ali na primeira célula, começa a vida. E nessa primeira célula ali, Deus infunde uma alma, que eu já tinha comentado com vocês. Porém, a partir do pecado original, lá na semana passada, de Adão e Eva, o pecado original foi passando como se fosse um errinho genético ali, foi passando hereditariamente as gerações de Adão e Eva. Então, todos os filhos gerados a partir do primeiro casal, Adão e Eva, nascem com o pecado original. Qual que é o problema do pecado original? No batismo, a gente tira essa culpa, mas tem uma sequela. Qual que é a sequela do pecado original? A concupiscência. Concupiscência seria a nossa tendência para fazer o mal, a nossa tendência ao pecado. Então, vamos pensar o seguinte. Eu estou dando Maria, ela vai receber filho, Deus Pai. Não tem como o Verbo encarnado, o homem mais puro que já pisou na face da terra, nascer de um ventre cometido pecado, um ventre impuro. Então, para isso, quando a tradição fala, né, que os pais de Maria, na sua concepção, né, os pais dela são Joaquim e Ana, na sua concepção, quando Deus infunde a alma de Maria ali na primeira célula, ele também a enche de graça. Ah, cadê? Ali, ó. Desce sob a graça de Deus. Então, ele há uma overdose de graça em Maria. Para que isso? Para receber, para ela ser digna de receber o Filho do Homem. Então, não é por mérito dela que ela é cheia de graça, mas pelo mérito de Cristo, que ela ia conceber futuramente, que ela é cheia de graça. Tanto é que o anjo Gabriel, quando vai conversar com ela, ele falava Maria cheia de graça. Beleza? Importante. Não sei se eu esqueci alguma coisa. Certo? Pecadora, então ela não tem a competência da alma. Então, ela não tem maldade nas ações de Maria, como ela foi isenta do pecado original. O terceiro dogma é a virgindade perpétua. O que diz a virgindade perpétua? Que ela é virgem, ela foi virgem antes de Jesus, durante o parto e depois do parto. Isso é um dogma, tá? Mas é um ponto que às vezes alguns evangélicos trazem, que no evangelho cita irmãos de Jesus. Irmão de Jesus, Maria teve mais filhos. Só que não, a tradição diz
que esses irmãos de Jesus eram parentes próximos. E a gente tem que lembrar, que a gente viu na aula passada, o nosso tripé. Qual que é o nosso tripé? O magistério da igreja, as Sagradas Escrituras e a tradição. A Sagrada Escritura é fonte de revelação. Porém, a tradição também é fonte de revelação. Então, se alguém falar, cadê na Bíblia? Não, a gente não só tem a Bíblia. A gente tem a tradição. A gente tem que sempre pensar que a tradição, só fazer um parênteses para voltar aqui, para deixar bem claro. A tradição precede a Sagrada Escritura. Primeiro tem que transmitir oralmente a mensagem para depois estar escrevendo. É o exemplo que eu dei na aula passada. E o relato mais antigo da última ceia não é do Evangelho de João, que estava lá, não é do Evangelho de Mateus, que estava na última ceia. Era da primeira carta de Coríntios a São Paulo. Como que São Paulo estava escrevendo sobre uma coisa, um fato, um acontecimento, a primeira missa, sendo que ele não estava lá? A tradição. Boca a boca, contando. Relato. Então, isso é dogma. É passado, tradição. E o último dogma mariano é a Assunção de Maria. O que é a Assunção? Vamos lembrar da última missa de domingo, foi celebrada não a Assunção, mas a Ascensão de Jesus. O que seria a Ascensão? Jesus é Deus, pelas próprias forças dele, ele sobe. Maria não. Maria é homem, humana. Ela não tem força para subir. Então, ela é elevada ao céu em corpo e alma. Então, você não vai ver Maria por aí, tá bom? Que pedra que é mentira isso aí. Beleza? Como ela foi preservada do pecado original, ela não tinha pecado, não tinha consciência da alma, ela falou disso ainda, mas o pecado leva à nossa morte. Então, tá bem, Maria, se fosse isso, Conish, ela estaria por aqui, não estaria? Dando por aqui? Oi? Beleza? Ela não teria pecado. Então, o preço do pecado é a morte. Como ela não tem pecado, não tem consciência da alma que leva ao pecado, ela não teria morrido. Então, quando chegou num tanto da vida dela, ela foi elevada ao céu, corpo e alma. Beleza? É. Oi, gente, tudo bem? Para quem não me conhece, tem muitas carinhas novas desde que eu saí do Yeshua. Bom, meu nome é Ana Clara, mas todo mundo me chama de Coniche, Cone. Hoje estou coordenadora do DOM, do grupo dos mais velhos. E eu vim falar para vocês de uma pessoa muito legal. Ó, sem dormir, tá? Mas eu falo bem alto. Vão dormir. Bom, quem que é Jesus? Se alguém chegar para você, perguntar agora, quem é Jesus? O que você vai responder? Muitos vão falar, é o Salvador, é o filho de Maria. Mas Jesus era um simples homem, também divino, como o Fiorino acabou de falar. Jesus era um lavador de pés. Então, tipo assim, o catolicismo é engraçado. Um monte de outras religiões, a maioria delas, como o budismo, espera um príncipe, Buda era um príncipe, Alá Moisés era um comerciante muito rico. Então, as outras religiões vão falar que o salvador deles são pessoas muito grandes de realeza. E a realeza que eles dizem são a realeza humana. O catolicismo vai falar não. O nosso Deus Salvador é um simples homem lavador de pés. É louco isso, né?
Você segue um lavador de pés. Você não segue um mega príncipe governante. Porque o reino dele não é deste mundo. E é isso que a gente vai entender um pouco. Bom, Fiorine já falou que Jesus é filho de Deus. E ele é filho único. Mas se Jesus é filho único de Deus, então quando a gente escuta nos grupos falando: "Ah, você é filho de Deus, Deus te fez, Deus é seu pai, Deus te ama, ama com amor de pai", então é mentira? Não. Existe uma diferença. Por quê? Jesus tem a natureza divina. Essa natureza divina é a mesma natureza de Deus. Então, eles têm a mesma natureza. Nós somos humanos. Nossa natureza é humana. Então, nós somos filhos de Deus não porque somos da mesma natureza, mas porque Ele nos adota. E a gente vai ver como houve essa adoção filial, que a gente chama. Como Deus nos adotou. Jesus vem, e ele vem com 3 missões. O que a gente chama de munus. São 3 funções. Essas 3 funções a gente vai rever lá quando a gente for falar do batismo, porque nós também temos essas 3 funções. Mas para a gente é um pouquinho diferente. Hoje a gente vai focar em Jesus. Então, Jesus tem a função de profeta, sacerdote e rei. Todo mundo sabe o que é um profeta. Já ouviu falar? O profeta é aquele que tem a função de transmitir a mensagem de Deus. Jesus vem anunciar a boa nova. Não só anunciar, ele vem viver a boa nova. Boa nova é a boa notícia. E eu vou contar para vocês essa boa notícia já já. Quando ele está vivendo a paixão, toda a vida dele aqui, ele está na função de sacerdote. Qual é a missão de um sacerdote, de um padre, por exemplo? A missão dele é de lidar com as coisas sagradas. E ele faz isso principalmente por meio do sacrifício. Quando a gente for ver sobre a comunhão, a gente vai ver que aquele rito, a parte da missa, que o padre pega o pão, levanta, ali é o sacrifício. Então, Jesus tem essa missão de se sacrificar. E ele é rei. E a função dele como rei, ele é rei de natureza, porque ele é Deus. Então, toda a glória, toda a honra e glória é dele, porque ele criou todas as coisas, vocês já viram isso, ele é todo poderoso. E porque o rei tem a função de reunir o seu povo. O que é o reino? O reino é um conjunto de pessoas dentro de um território determinado, onde o rei governa. Isso politicamente é um rei. Jesus é exatamente isso também. Só que a delimitação dele, territorial, é simplesmente o universo inteiro. Então, o reino dele é sem limites. Então, Jesus tem a missão de rei de reunir todas as pessoas em torno dele. Então, ele vem fazer isso por meio do chamado à conversão. Como Deus te chama, como Jesus te chama a participar do reino dele? Chamando você a se converter. Então, você ir atrás dele. Bom, a alma dele. Como que era Jesus? Na prática. Ele era homem como a gente. No caso, eu sou mulher, né? Mas vocês entenderam. Ele era humano. Então, ele tinha braço, perna, coração, cabeça, mente, tudo. E a alma dele era como a nossa. Ele assume a alma racional, humana. Quer dizer que quando ele é homem, ele deixa de ser Deus? Não. O Deus Todo-Poderoso escolhe se limitar. E essa é a grandeza de todo o poder de Deus. Porque qualquer um pode se esforçar para crescer. Você, na sua vida, pode se esforçar para crescer, mas para você se diminuir, é muito mais difícil. Você se colocar em uma posição de
Um Deus se fez lavador de pés. É muito mais difícil. É muito mais fácil um lavador de pés tentar se fazer rei. Bom, e aí a gente tem uma pergunta. Espera aí. Vou sair da ordem, vou te quebrar as pernas, ô Franzão, presta atenção. Passa lá na passagem, pro povo que está em casa. Por que que Jesus vem para a Terra? Todo mundo já ouviu falar da paixão de Cristo, né? Alguém não sabe que Jesus morre? Estou contando, spoiler, ele morre. Mas tem um plot twist aí e ele volta. Bom, Deus é um Deus mau que manda seu único filho na Terra para morrer? Que Deus é esse? Como assim Deus ama a gente mandando seu filho para morrer? Se é assim que ele ama seu filho, eu não quero ser amada por Deus. É forte, né? Mas olha só como o nosso pensamento tende a ser pequeno. A gente já pensa coisa ruim, né? Mas não. Nessa passagem, se vocês quiserem abrir, mas eu coloquei aqui para facilitar, vai estar escrito assim: de tal modo Deus amou o mundo que lhe deu o seu Filho único, para que todo o que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, por que Deus manda Jesus? Para que todos o que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, Deus manda Jesus para que você tenha a vida eterna. Um ponto. Pois Deus não enviou o Filho ao mundo para condená-lo, mas para que o mundo seja salvo por ele. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porque não crê no nome do Filho único de Deus. Ora, este é o julgamento. A luz veio ao mundo, Jesus. Mas os homens amaram mais as trevas do que a luz, o pecado. Pois as suas obras eram más. Porquanto todo aquele que faz o mal odeia a luz e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Ou seja, a gente é mal pra caramba e Jesus veio te salvar. Vamos resumir? Então, não é que Deus odeia seu filho. Não, Deus ama muito, muito, muito o filho. Ama tanto que o amor dele vira até uma pessoa. E aí, essa é a próxima afirmação. Mas ele ama tanto, não só Jesus, ele ama a gente também. E por isso, ele entrega seu único filho. Não para condenar Jesus. Porque Jesus não merecia ser condenado, não tinha por que ele ser condenado. Mas porque Deus sabia que a gente precisava ser salvo. Então, ele manda seu único filho em sacrifício. Vamos voltar. Mas falando da vida de Jesus. Você conhece a vida toda de Jesus? Eu não conheço. Você pode ler a Bíblia toda, você não vai conhecer nunca. 100% você nunca vai conhecer. Sabe por quê? A Bíblia não é um diário. Você pode pegar a Bíblia, se você não tem costume, eu vou passar uma tarefinha para você. Hoje à noite, vocês vão chegar em casa, vocês vão abrir no final de qualquer evangelho. Eu recomendo de João. Vocês vão pegar lá, eu não vou lembrar o capítulo, eu acho que é o 15. Vocês vão ler a Paixão de Cristo hoje. Não precisa nem ler inteira. Você lê só o comecinho já vai chocar. Mas a Bíblia, vocês já viram um pouco sobre? Ela não é um diário. Ela não está ali para contar cada passo de Jesus. O que está na Bíblia é tudo aquilo que a gente precisa ouvir para seguir este reino, para fazer parte. Então, a Bíblia é quase um manual para a gente chegar no céu. Então, a gente sabe poucas coisas da vida de Jesus. A gente sabe que ele foi batizado, por exemplo. E aí, por que ele foi batizado? O batismo, ele é uma premissa, então ele é um antes da crucificação. Por quê? Cristo, vou ter que adiantar o batismo para vocês entenderem. O batismo é a morte para o pecado para nascer no reino de Deus. Entenderam?
Quando Cristo entra nisso, ele não precisa do batismo, porque ele é o Salvador. Então ele não precisa ser salvo. Ele quem vai salvar. Mas ele entra nesta fila mostrando que ele vai entrar na fila dos pecadores e vai morrer pelos pecadores. É por isso que Cristo foi batizado. Bom, reino de Deus, já falei. Verdadeiro corpo de Cristo, já falei também. E aí entra um ponto importante. A partir do momento que Deus desce na Terra, nós temos uma imagem. Então, a gente sabe como Deus é fisicamente. A partir desse momento, podemos fazer imagem, sim, de Deus. E aí, polêmica. Para vocês aprenderem, quando alguém te questionar lá fora. A formação, ela é para te formar. Então, é para você entender e você se fortificar na fé. Então, preste atenção. Os protestantes falam que não pode fazer imagem porque eles pegam lá uma passagem, tira totalmente fora do contexto e que Deus está mandando não fazer imagem. Mas qual que era o contexto dessa passagem? Antigamente, imagina que isso aqui é uma imagem. As pessoas falavam, isso aqui é Deus. Já é totalmente diferente do que a gente faz. A gente acredita que a imagem é Deus? Não. É uma representação. Ninguém acha que se tocar a imagem, ali vai sair um poder. Não. O poder não vem dali. Ali é só uma representação. Então, aquela passagem, aquelas pessoas estavam fingindo, achando que Deus era aquela coisa. Então, se eles pegassem a imagem e jogassem no chão, eles estavam quebrando Deus. Que Deus fraco é esse, que é quebrado pela mão humana? Não faz sentido. E aí Deus proíbe de fazer imagens nesse sentido. E aí os protestantes tiraram de contexto. Tanto que, lá no Antigo Testamento, na Arca da Aliança, Deus manda fazer a imagem de querubins. Com a vinda de Cristo, nós temos a imagem do próprio Deus. Então, está permitido fazer a imagem de Deus. Porque a gente sabe como ele se parece. O amor de Cristo. Se ele é humano e divino, como que ele ama a gente? Ele nos ama de forma divina por meio de um coração humano. Então, o amor dele ultrapassa esse coração que a gente tem. Então, ele é um humano fora do comum. Isso já foi explicado, porque ele é sem pecado. Ele entrega sinais quando ele passa na Terra. Quando Jesus, você pode ler na Bíblia, vai ter vários milagres. Vai ter umas 3 ressurreições aí. Cristo vai ressuscitar bastante gente, vai curar bastante. Mas a missão de Cristo não é acabar com o mal do mundo, gente. Não pensa isso. A missão dele não é tornar sua vida 100% ok aqui na Terra. Não. A missão dele é te salvar para a vida eterna. Mas ele deixa sinais da sua bondade realizando milagres. Então, o que são milagres? Sinais do amor de Deus. Sinais de bondade. E aí a gente começa. Boa notícia! Nós seremos salvos. Então, lembra que Adão, vocês viram isso semana passada, vamos lá. Adão pecou, acabou com tudo, ferrou, estamos expulsos do jardim. Saímos do jardim. E agora? O que acontece? Deus nos abandona? Não. Ele manda seu filho para resolver esse BO. E aí, a boa notícia é essa, que seremos salvos. Ponto? Entendidos? Qual que é a boa nova? Seremos salvos. Mas isso, a salvação, ela se dá por meio do sacrifício. É estranho, né? Você vai ter vida porque alguém morreu. Não bate a lógica, né? Mas vamos fazer uma analogia. Quando uma cobra te pica, como que faz para fazer o antídoto dessa picada? Você pega o veneno e desse veneno vai sair um antídoto. Então, qual que é o antídoto para vencer a morte? Morrer.
Entendeu? É, você pegou, né? Então, Jesus morre para nos salvar da morte. Mas como que isso acontece? Por que que tudo isso se dá? Porque a gente pensa no espiritual demais aqui, e tem que ser pensado, óbvio, claro. Só que a gente esquece do humano, como que aconteceu historicamente. E ó, quem está no ensino médio aqui? Grande parte. Gente, um monte de gente depois da formação veio agradecer porque caiu no vestibular. Então presta atenção, tá? Que aqui também é história, geografia, geopolítica. Presta atenção. Os judeus, Jesus era judeu, ok? Jesus não era católico. Não existia o catolicismo, vai sair dali já já. Já já vai ver aonde que nasceu o catolicismo. Mas Jesus era judeu. Então ele fazia parte desse povo. Dentro da parte dos judeus, tem um povo, dentro dos judeus, ele é judeu, chamados fariseus. Era uma pequena parte. Dessa pequena parte, alguns dos fariseus escutavam o que Jesus falava e não acreditavam, e falavam: esse cara tá maluco. Esse cara tá louco. O que ele está falando? Por quê? Jesus estava falando, contando quem ele era. Ele estava falando a verdade. Então Jesus falava assim: eu sou maior que Abraão. Quem que é Abraão para os judeus? O pai da fé. Então, imagina um lavador de pés chegar e falar assim: eu sou maior que esse cara aí, que você acredita que é o pai da fé. Para os fariseus, isso era loucura. O que esse cara está falando? Quem que é esse daí que saiu lá de Belém? Quem que é Nazareno? O que ele sabe? Sabe nada. Está falando que é maior que Abraão? Maior que Jonas? Aí, para piorar, Jesus vai fazendo em degraus. Ele vai falando de Jonas, vai falando de Abraão. Aí ele fala assim: eu e o pai somos um. Acabou com tudo. O judeu pirou. Falou: esse cara está blasfemando. O que é blasfêmia? A gente vai ver mais para frente exatamente, mas você desvincular Deus das ações dele. Então, falar que não foi Deus, foi outra coisa. Isso é uma forma de blasfêmia. Então, para o judeu que acreditava que todo mundo sabe como que é a religião judaica. Não, né? Não sabe? Não tem problema. Vou explicar. Os judeus, eles acreditam que o Messias vai vir. Até aí nós somos parecidos. Acontece que o nosso Messias já veio. O nosso não, o de todo mundo. Só que eles não aceitam Jesus como Messias. Então eles estão esperando lá até hoje. E aí, lembra que eu falei de geopolítica? Olha só. Sabe essas guerras de Israel? Vai existir até o momento que os judeus reconhecerem Cristo como Messias. Porque eles são o povo. Se você pegar o Antigo Testamento, Israel sempre esteve em guerra. Israel vai continuar em guerra. Até o momento que eles reconhecerem Jesus como Salvador. Então, a religião judaica está esperando. Está esperando aquele que já veio. Então, é Cristo falando assim: cheguei. Vocês estão me esperando, sou eu, ó. E aí o judeu não acredita. E acha que Jesus está mentindo. Jesus também, eles falavam que Jesus não se submetia à lei de Moisés. Os judeus, eles seguem o Pentateuco. São esses 5 primeiros livros. Acho que falaram isso na primeira formação, né? Tem os 5 primeiros livros da Bíblia, é o Pentateuco. Aquilo que o judeu segue. Ali vai ter as leis de Moisés, que a gente vai ver, os mandamentos, enfim. Cristo não vai contra a lei de Moisés. Porque quem escreveu a lei de Moisés não foi Moisés, foi o próprio Deus. Não tem como Cristo ir contra Deus. Não. Acontece que Jesus pega essas leis e coloca em prática e mostra o amor que está nestas leis. Porque a gente tem a falsa ideia de que Deus do Antigo Testamento é um Deus malvado, é um Deus rigoroso, que manda a lei, que manda para a guerra. E aí a gente não entende que ali está o amor. Essas leis são para a gente seguir a Ele.
Mas aí, isso aí a gente vai ver mais para frente. Então, Jesus não contraria as leis. Ele é a própria lei. Centralidade do Templo de Jerusalém. Os judeus, historicamente, até hoje, são centrados a um templo. Um templo físico. Tá falando como se fosse uma igreja, só que o deles é o templo. E eles acreditavam que só podia rezar quem fosse a esse templo, fisicamente. E Jesus vem falar. O que Jesus fala para a samaritana, quando encontra ela no poço? Não precisa. Eu estou em todos os lugares. Você não precisa de um lugar físico para falar comigo. E aí, para os judeus, isso é um traje. Você está falando que você não precisa do templo. Mas não precisa mesmo, porque ele é o próprio templo. Entendeu? A igreja sem Cristo não é nada, é monte de tijolos. Ele é o templo. E para o judeu isso era absurdo. E os judeus acreditavam no Deus único. Nós também. Só que um Deus que é trino. São 3 em 1. Lembra da Santíssima Trindade? Então, para os judeus, isso era difícil de entender. E aí, beleza, eles queriam condenar Jesus por esses 3 motivos. Só que aí, parte da política agora. Vai entrar um pouco de direito. Franzão, presta atenção. A Judéia, pensa lá no mapa. Está lá no Oriente Médio. Ela era um território que não era romano. No entanto, o Império Romano estava governando aquele império. Só que eles eram meio autônomos. Era um reino cliente, que eles chamavam. Então, é um reino que tem algumas leis próprias, só que seguia as leis romanas também. Na lei dos judeus, eles não podiam matar. Mas se eles não podiam matar, como que matou Jesus? Atenção. Então, eles não podem usar de argumento religioso para matar Jesus. E aí a gente vai ver que, resumindo a paixão, o que acontece? Tem a última ceia, Jesus está lá jantando com os discípulos, faz a instituição da Eucaristia, ele vai para o monte, lá ele sente agonia, porque ele recebe todos os pecados, ele se torna o pecado, a gente vai ver por como isso. E aí, eles levam ele preso. Quando leva ele preso para falar com Herodes. Quem é Herodes? O rei. Só que o rei vira e fala assim, isso aí, vocês que resolvam. Vocês judeus que se resolvam. Eu não tenho nada a ver com isso. O que eles fazem? Pega Jesus e leva para Pilatos. Quem é Pilatos? Isso aí é direito romano. Quem era Pilatos? Ele é o cara que representa o governo romano na Judéia. Então, ele está ali como... Não era diretor. Você não vai saber, sabe? É coisa de direito. Deixa para lá. Ele é o cara que representa as leis romanas. Então, quando os fariseus, os sacerdotes, chegam com Jesus, o que ele vai falar para o cara das leis romanas? Vai falar que Jesus está indo contra as leis. Então, Jesus não foi condenado por causa da religião. Ele foi condenado com argumento político. Porque os fariseus chegam e falam assim para Pilatos. Ele está falando que ele é maior que César. Aí Pilatos fica sem ter que fazer, né? Porra, o cara está falando que é maior que o meu rei. Aí Pilatos fala o quê? Vou lavar as minhas mãos, vocês que decidam. E manda Jesus para escolher, para os judeus falarem que quer fazer com Jesus. Lembra quando tem lá na Semana Santa, o povo grita, crucifica-o. Pilatos faz isso, ele lava as suas mãos. Então, Jesus era tão inocente que ele não podia ser condenado nem pelas leis judaicas. Ele era inocente em todas as leis. No entanto, ele é condenado da mesma forma. Então, Cristo pecou? Momento nenhum.
ele não foi nem contra as leis judaicas. Acontece que ele recebe o nosso pecado. O nosso de hoje, o nosso de amanhã, o nosso de ontem. Então, alguém já falou do tempo para vocês? Acho que não, né? O tempo de Deus não é igual ao nosso. O tempo de Deus não existe amanhã, não existe ontem. O tempo de Deus é tudo ao mesmo tempo. Então ele sabe o que vai acontecer, não porque ele prevê o futuro, não, porque é o presente para ele também. E o ontem também é presente para ele. Então imagina, eu gosto de imaginar, eu gosto de deixar bem imaginativo para fixar. Imagina aquele segurança dentro de uma sala vendo todas as câmeras de uma vez. É Deus vendo a sua vida, ele vê tudo de uma vez. Não vê antes ou depois. Então, Jesus, quando recebe o pecado, ele não recebe só o pecado daquelas pessoas naquela época. Não, ele recebe o seu. Os pecados que você ainda nem cometeu. Porque ele não se prende ao tempo, ao nosso tempo. Bom, Jesus também, para os judeus, ele não tinha uma boa imagem, porque ele comia com publicanos e pecadores. A escória da sociedade eram os amigos de Jesus. Então, Jesus chama cobrador de impostos, ele vai lá, ressuscita um leproso. Então, Jesus só andava com gente boa. Ele identificou a atitude de misericórdia dele com a de Deus. Então, ele era tão misericordioso que as pessoas não entendiam. E ele perdoou os pecados. Isso aí para o judeu também. Como que Jesus perdoa os pecados se para o judeu só Deus perdoa os pecados? Não está errado, porque ele era Deus. Então, o processo de Jesus, esse procedimento, tudo isso que a gente escutou agora. A gente pode culpar os judeus? Vamos matar todos os judeus? Não. A Igreja Católica proíbe culpar os judeus pela morte de Jesus. Porque foi uma pequena parte dos judeus que decidiu mandar Jesus para esse processo. Jesus não foi porque ele não tinha o que fazer, obrigaram a ele. Jesus escolhe se sacrificar. Se vocês lerem os evangelhos, vai ter várias vezes que os guardas vão atrás de Jesus e Jesus desaparece. Porque ele pode desaparecer, gente, ele é Deus, ele pode tudo. Se ele não quisesse, era só fazer assim. Então, ele escolhe se entregar. E ele fala isso na última ceia. Quando ele fala, este é meu corpo que será entregue por vós, é porque ele está entregando o corpo a nós. Nós vamos comer desse corpo. E a gente vai ver isso lá na Eucaristia. Então, pior que os judeus que mandaram matar Jesus, somos nós. Porque os judeus não sabiam tudo que Jesus ia ressuscitar, não sabia que Jesus era o Salvador, que Jesus nos ama. Eles não sabiam nada. A gente sabe e mesmo assim a gente peca. Então quem que é pior? Gente. Pecado, né? Mesmo assim, ele morre por nós. Então quer dizer que, vamos pensar numa história de super-herói. Imagina a história de Jesus como se fosse a história de super-herói. Super-herói. Ruim minha dicção hoje. O que acontece numa história de super-herói? Tem um problema. O mundo vai acabar. Desce. Como é que é? Desce o super-homem. E aí ele salva o mundo. Uou, pronto. Palmas. O que acontece aqui? O mundo vai morrer. Vai tudo acabar. Desce o super-herói na Terra, que é Jesus Cristo. A pior coisa que poderia acontecer, acontece. Ele morre. E aí? Acabou tudo. Foi um erro. Deu erro na história. Não! O filme de Deus, o plano de Deus, ele é perfeito. Ele sabia tudo o que ia acontecer. Não foi um plano B. Isso aí está planejado muito antes de Adão. A tradição acredita que até as ruas
onde ele foi crucificado foram feitos daquela forma para que todos vissem, para que todos escutassem o que Cristo tinha para falar. Todas as coisas foram feitas para que isso acontecesse. Então não é por acaso. Ai, Judas traiu ele. Ai, mas por que Jesus não matou? Por que Jesus chamou Judas, então? Porque foi ele que chamou os apóstolos. Se ele é Deus onisciente, sabe de todas as coisas, por que ele chamou Judas? Porque ele sabia do plano. Ele seguia o plano divino. Então, nada do que foi feito foi um erro, foi por acaso. Tudo foi escrito da forma que deveria. Tanto que, se você pegar lá em Isaías, que é um dos grandes profetas, que está há 700, mais ou menos 700 anos antes de Cristo, ele vai falar de Jesus. E ele vai descrever Jesus fisicamente, nessa hora. Ele vai descrever o rosto de Jesus como um rosto que não se reconhece mais como humano. E ele está descrevendo ali o servo sofredor. Gente, como que um cara 700 anos antes, um cara normal, ele não era Deus, não é Jesus, sabia disso? Porque tudo estava planejado. Tudo estava nos conformes de Deus. Então, todos os pecados são sancionados pela morte. Então, a gente já viu. Deus fez Jesus pecado por nós. Pesado falar isso, né? Será que eu estou falando bobagem? Não, porque está escrito na Bíblia. Eu não estou falando bobagem. O próprio Paulo vai falar isso. Por quê? Ele se fez pecado. Ele não comete o pecado. Vamos imaginar agora, fazer uma analogia. Fui lá, matei ela. Ele vem e fala assim: não, eu vou cumprir a pena dela, a minha pena, quando eu for condenada. Ele matou ela? Não. Ele é inocente? Sim. Foi isso que Jesus fez por você. Você mata ele. Aí, toda vez que você peca, é como se você estivesse dando uma chicotada na flagelação. Então você está ajudando a matar ele. Aí no plano, olha que louco, né? Não entra na nossa lógica. Em vez de ele resistir, não, ele se entrega para pagar pela sua pena. Então ele não comete pecado, mas ele se faz pecado. E o que acontece com Jesus nesse momento? A gente vai ter informação específica sobre pecado. Mas a gente precisa adiantar. Pecado. Essa não é luz. O pecado é você errar o alvo. Isso é o significado de pecado. Então, você ofender a Deus. Se Jesus se faz pecado, quer dizer que ele está ofendendo a Deus? Então, aqui é meio difícil. A gente tem que lembrar que Jesus não tem as consequências do pecado original. Então, a vontade dele é 100% perfeita. Ele é uma vontade humana, ele tem vontade humana. Mas é uma vontade humana 100% perfeita, que não é atrapalhada pela concupiscência. Então, ele não tem a desordem das paixões. Um exemplo, a desordem das paixões. Qual que é o natural? Fugir da dor e buscar o prazer. Concupiscência faz com que você sempre busque o prazer, independente da sua dor. Então é como se um cachorro, o cachorro sabe que se ele passar aqui, eu chutar ele não vai passar aqui, porque ele sentiu dor. Só que olha como funciona o humano, a concupiscência. Se o humano sabe que depois de mim tem algo que vai satisfazer ele vai passar mesmo que ele sofra dor. Uma vacina, por exemplo, dói, mas você sabe que isso vai te ajudar, que é bom. Então você vai contra, mas você tem que lutar contra isso. Então nós temos que lutar contra a concupiscência. Jesus não. Jesus não tinha que fazer isso, porque ele não tinha concupiscência.
Então, quando ele se torna pecado, a ligação dele com Deus, ele que é Deus, presta atenção, ele que é Deus, a conexão dele com Deus Pai se perde. Se perde tanto, e ele não conhece isso, porque ele é Deus também. Ele é um em Deus. Então, ele não sabe o que é ficar sem Deus. Ele não conhecia isso. Nós conhecemos quando pecamos, mas não reconhecemos o tamanho da consequência disso. Cristo, ele não conhecia. E o desespero vai ser tão grande, quando ele estiver lá na cruz, vai ter uma hora, uma passagem que é muito difícil você entender. Vai muito tempo para você entender. Você só aceita. Jesus fala assim: meu Deus, por que me abandonaste? Você já entendeu essa frase? Mas eu vou te explicar. Não é que Deus abandonou ele, mas ali ele perdeu a conexão com Deus, porque ele era o próprio pecado. Então, ele fala com Deus e Deus não responde, porque ele é o próprio pecado. E ele fala: meu Deus, por que me abandonaste? Porque ali ele perde a conexão com Deus. Mas Jesus morre por quem? Só pelos judeus? Ele morre só por aqueles que querem ser santos? Ele morre só pelos católicos? Não. Jesus morre por todas as pessoas, independente da sua religião, independente da sua crença. Ele morre pelo pecado da humanidade, independente de raça, cor, religião. Ele morre por todos. Quer dizer que todos serão salvos? Não. Porque a salvação depende do nosso esforço. Se a gente quiser, o mais difícil ele já fez, que era morrer por nós. Agora a gente tem que parar de pecar e cooperar na nossa caminhada. Então, a agonia do Getsemane. Então, nesse momento, teve a última ceia, ele estava reunido com os apóstolos. Aí eles saem da última ceia, Jesus chama lá alguns discípulos para ficar vigiando e rezando. E sobe para o monte. Nessa hora que ele sobe para o monte, começa a agonia. E a agonia não é qualquer agonia. Tipo assim, não é a mesma agonia se eu pegar e beliscar ela e ficar beliscando. Não, gente. É a agonia do peso do pecado da humanidade. Isso é muito pesado. Tão pesado que ele sangra. O suor dele vira sangue. Isso, tem um estudo na medicina, tem que ser uma agonia extrema. Quase sobre-humana. Nesse caso, sobre-humana. Nessa hora, é a hora que Jesus aceita tomar do cálice. Então, ele aceita cumprir a promessa que Deus tinha feito. Cumprir todo o plano. Então, a partir dali, já começa o sacrifício. Já explicaram para vocês que amor é sacrifício, né? Sim? Não? Sim? Bom, se não explicar, estou contando. Amor é sacrifício. Se vocês escolherem uma pessoa para pensar que mais te ama, a maioria vai pensar na mãe. Por quê? A mãe é aquela que mais se sacrifica por você, inclusive o corpo dela. Então, amor, sacrifício. Beleza? Então, a partir daqui, eu estou te contando, e eu sou leitora de romance. Gosto muito de um romance. E não tem romance, não tem livro melhor do que esse. Não tem amor maior dessa história. Não existe filme de romance melhor do que isso aqui. Tá? Então, Paixão de Cristo é o melhor filme de romance possível. Porque é o real amor verdadeiro. É a pessoa que mais te ama realizando aqui. Então, o que vocês vão fazer quando chegar em casa? Pegar e ler o maior livro de romance que já existiu na Terra. O sacrifício, ele tem algumas características. Ele é único e definitivo. O que isso significa? Não vai haver outro Jesus. Não vai haver outro sacrifício que te salve. Já foi feito.
é único. Só ele pode fazer. Ele realiza e supera todos os sacrifícios. O sacrifício de Jesus é um sacrifício pascal, que realiza a redenção definitiva dos homens e o sacrifício da nova aliança. Ponto. O que é aliança? Que aliança é essa? Que nova aliança? Tinha uma aliança antiga? Do que estamos falando? A gente tem um costume, e esse costume na formação não pode existir, de simplesmente aceitar as palavras que estão escritas, sem entender o conceito delas. A gente tem que entender do que a gente está falando. Então, a aliança ali, na história, no Antigo Testamento, Deus vai falar com vários homens. Então, ele vai falar com Abraão, vai falar com Jacó, vai falar com os filhos de Jacó, vai falar com Davi, Salomão, um monte de gente. Que tem uma coisa em comum todas as vezes que Deus fala com esses homens. O ser humano faz alguma merda. Alguma coisa dá errado. Então, tinha que ser alguém que não fosse errar para concluir essa aliança, essa união com Deus. A aliança, ela não tem começo e ela não tem fim. Essa nova aliança que Deus dá, ela é eterna. Então, ela é para toda a sua vida, mesmo depois que você morrer. Então, tinha que ser alguém que não fosse errar. Mas, ao mesmo tempo, se ele manda só alguém 100% Deus, então seria muito fácil viver o sacrifício, né? Ele é Deus, ele pode tudo. O que é a dor para ele? É só ele não sentir dor. Só ele escolher não sentir. Muito fácil. Então, tinha que ser alguém 100% Deus, porque aí não ia ter erro, e 100% homem, para valer o sacrifício. E o valor do sacrifício é de acordo com aquele que se sacrifica. Um exemplo, uma analogia. Estou passando e alguém vai atirar. Eu gosto de exemplo bem absurdo mesmo, tá? Alguém vai atirar e eu estou passando. Vem aqui, pula um cachorro na frente e morre. No meu lugar. Então tá aqui. O nível de sacrifício está aqui. Aí vem a minha mãe e pula na minha frente. O nível de sacrifício aumentou. Aí vem o Papa e pula na minha frente. O nível de sacrifício. Aí vem Jesus. Porra! Entendeu? O nível de sacrifício é de acordo com aquele que está se sacrificando. Então, o sacrifício de Cristo não existe maior, porque Deus infinito está morrendo. Não tem algo ser maior que o infinito, porque o infinito não é medida, não tem medida. Então, não vai existir outro. E essa nova aliança, tudo que Deus faz tem as características de Deus. Então, se Deus te ama, ele te ama infinitamente. Por quê? Porque ele é infinito. Se Deus é bom, ele é Deus, ele é um Deus bom infinitamente, porque ele é. Então, essa aliança é eterna, porque Deus é eterno. Ele realiza esse sacrifício por meio da obediência ao plano de Deus. Então, pela desobediência de Adão, nós fomos expulsos do paraíso. Pela obediência de Cristo, nós iremos ao céu, o que é muito maior do que estar no paraíso. Porque da onde abundou o pecado, superabundou a graça. Então, Deus pega aquilo que era ruim e tira algo muito melhor. Então, nós fomos expulsos do paraíso. Ruim, né? Péssimo. O paraíso, com certeza, era melhor do que isso aqui que a gente está vivendo. Mas disso, no paraíso, eles viviam em contato com Deus. No céu, nós vamos viver em Deus. É muito maior. É uma alegria muito maior. Então, do pecado, superabundou a graça. O que é graça? Algo gratuito. Então, o sacrifício é uma graça. O sacrifício é gratuito. Você não precisa pagar Jesus porque ele morreu. Porque ele fez isso de graça. Então, por que Jesus e não outro? Porque tinha que ser alguém 100% homem, 100% Deus. Deixa eu ver o que eu não falei. Ah, tá.
Jesus é o Cordeiro Imaculado. O que é imaculado, meninas? Vocês estão falando bastante, vocês sabem. O que é imaculado? Sem pecado. Algo imaculado, Nossa Senhora Imaculada, ela não tem pecado. Cordeiro Imaculado, não tem pecado. É algo puro. Então, ele é o sacrifício perfeito. E ele é o sacrifício? Num sacrifício, vamos pensar na missa. Imagina que aqui é o altar. Para um sacrifício ser feito, ele precisa de um altar, alguém que vai realizar e alguém que vai morrer. Seja um animal ou seja Deus. Cristo são essas três coisas. Ele é o altar, ele é a vítima e ele é o sacerdote. Ele é perfeito. Ele é altar, porque nele mesmo será realizada a salvação. Ele é a vítima, porque ele é quem vai morrer. E ele é o sacerdote, porque é ele quem se entrega. Ele quem realiza. Então, todo mundo triste agora. Jesus morre. Oh. E aí o corpo dele é sepultado. Ele morre de verdade. Não é um simbolismo. Jesus não fingiu que morreu e ó, bum, voltei. Não. Ele morre de fato. E o que é a morte? É a separação do corpo e a alma. Então, Jesus, ele morre, mas quando ele morre, ele vence a morte. Êêê! Cadê? Então, quando ele morre, ele vence a morte. Então, a vida, a alma e o corpo continua. Ele venceu. E aí, a sua pessoa não foi dividida, porque o seu corpo não está morto. E aí, o corpo dele está inteiro. Não se corrompeu. E aí, agora, a Lavínia vai contar para vocês o que acontece depois que ele vive. Não, já falei que ele vive. É o dia inteiro assim em casa, tá? Ela é minha irmã. Então, ela explicou que ele morreu, só que ele viveu de novo. Só que nesse aqui ele ainda está morto, tá? O corpo dele ainda está separado. Ah, eu não me apresentei. Meu nome é Lavínia, eu sou do Yeshua e eu tô dando informação. Tá. Ele ainda está morto, porque a alma está separada do corpo. Só que o corpo de Jesus não é um cadáver normal. Por quê? Porque Jesus é diferente de nós. Nós temos alma e corpo. Jesus tem alma, corpo e divindade. Isso faz com que... O que é divindade? É o verbo, é a segunda pessoa da Trindade. Ou seja, quando houve essa separação entre o corpo e a alma, o verbo continuou tendo acesso ao corpo e à alma. O corpo vai se mexer? Não. Estou falando que ele estava em perfeita sintonia com a segunda pessoa da Trindade, que é o verbo. Para vocês entenderem melhor, é só imaginar uma espada. Essa espada tem uma bainha. A bainha da espada é o corpo. A espada é a alma. Mas a espada precisa ser segurada por alguém. Esse alguém é a divindade, que é a segunda pessoa da Trindade. Ou seja, quando eu peguei a espada e abri ela, Jesus morreu, porque o corpo está separado. Só que a divindade ainda está em perfeita sintonia com os dois, porque o guerreiro não vai largar a bainha no chão. Entendeu? Deu para entender? Então, desceu a mansão dos mortos. O que é a mansão dos mortos? Mansão dos mortos é muito pouco falada na Bíblia, mas Jesus fala uma palavra
parábola de Lázaro e do homem rico. É assim, vocês conhecem, né? Talvez. O homem rico, ele tinha a vida dele lá e tinha o Lázaro que ele era pobre. Só que o homem rico era injusto e o Lázaro era justo. Essa história aconteceu antes de Jesus morrer. Então ainda existia a mansão dos ainda existe. E o que que acontece? Lázaro morreu e foi para o seio de Abraão. Mas o seio de Abraão é os infernos. Daí você fala: "Ah, mas Lázaro era justo. Deus vai deixar ele para o inferno? Por que que ele está indo para o inferno?" Porque vocês estão lembrados que a porta do céu está fechada para todo mundo que nasceu antes de Jesus. Então a gente é muito sortudo. Mas quer dizer que os justos e os injustos estavam juntos nesse mesmo lugar que se chama Mansão dos Mortos. Só que eles estavam sofrendo a mesma coisa? Não. Os justos estavam sofrendo porque eles estavam privados de ver, de contemplar a face de Deus. Os injustos também, só que eles têm o fogo eterno. Porque na parábola ele conta: pede que Lázaro molhe o dedo na água e molhe minha língua, porque aqui há fogo e ranger de dentes. Mas Abraão fala: não, porque entre nós é um grande abismo. Então eles estavam em lugares diferentes, só que era tudo inferno. A igreja chama de inferno, Sheol, Hades, porque não tinha a presença de Deus. Jesus foi lá para dar a boa nova, para dar o evangelho. O que é evangelho? É ele falando: eu sou o Messias. Eu cheguei para salvar vocês. Então, Jesus vai lá e proclama a palavra dele. E todos os justos vão com ele. Então, as portas do céu se abrem, o que é o início do fim do plano de salvação de Deus. Assim, e Jesus, quando ele desceu aos mortos, ele fez uma coisa muito importante. Antes dele, quem dominava o inferno era Satanás. Então ele foi lá e derrotou Satanás. Então agora, quem que é o senhor dos infernos? Quem que é o senhor dos infernos, gente? Jesus é o senhor dos infernos. Por isso que a partir desse momento, todo joelho se dobra perante Jesus, nos infernos, na terra e no céu. Jesus ressuscitou. Ê! Por que que a gente acredita que Jesus ressuscitou? Se ninguém viu. Primeiro, eles encontram um sepulcro vazio. Tá, mas isso não significa nada. Podem ter pego o corpo de Jesus, roubado, feito qualquer coisa. A gente não sabia até esse momento que. Porém, houveram testemunhas. Teve Maria de Magdalá, que é a Maria Madalena, só que Madalena não é o nome dela. Tipo, igual Jesus é Nazareno. Maria é Madalena. Então o nome dela é só Maria mesmo. Maria de Magdalá. Magdalá é uma cidade. Maria Madalena. Entendeu? Jesus Nazareno, de Nazaré. Tá. Apareceu a Pedro, Jesus apareceu a Cefas, em seguida aos 12, e mais de 500 testemunhas oculares viram Jesus.
Porém, tem gente que fala que os apóstolos estavam delirando. Só que isso não é válido, porque os primeiros a duvidarem da ressurreição de Jesus foram os apóstolos. Tanto que está escrito que eles olham para Jesus e pensam que é um espírito. Pensam que estão falando com um fantasma. Jesus tem que chegar e falar: vede que eu tenho carne e osso. Espírito não tem carne e osso. Daí tem toda aquela história de Mateus, coloca a mão nas minhas chagas. Tomé, coloca a, a mão nas minhas chagas para ver. Por quê? Mas aquele corpo que Jesus estava era um corpo diferente. Ele era um corpo glorificado. Por quê? Foi o mesmo corpo que foi crucificado, porque tinha as marcas da paixão, só que agora ele não estava mais preso no espaço-tempo, tá? Então agora ele podia surgir no meio dos apóstolos, ele podia. Agora ele está fora do espaço-tempo. Então tudo o que ele faz acontece ao mesmo tempo. Só que as pessoas. Só que nós vemos em tempos diferentes. A ressurreição é uma coisa muito importante para a nossa fé. Na verdade, ela é muito fundamental para a nossa fé. Se Jesus não tivesse ressurgido dos mortos, não tinha por que a gente estar aqui hoje em dia. Por quê? O que é a ressurreição? É a espada se fechando na bainha. É o corpo se juntando de novo com a alma, os dois tendo divindade, formando Jesus Cristo, só que essa bainha é nova. Não é um corpo igual ele tinha antes. É um corpo glorioso que ele não padece. Por quê? Ele não está preso no espaço-tempo. Só que ele come, ele é material, ele tem músculo, ele tem fala, ele tem presença. Então ele não é um fantasma. Ele é um corpo físico. A morte de Jesus nos libertou do pecado. Mas tem uma pergunta, né? Por que Jesus não apareceu para as multidões quando ele foi glorificado, quando ele ressurgiu dos mortos? Porque o objetivo dele era aparecer só para os apóstolos. Porque nossa fé é apostólica. Quando ele ressuscitou, ele cumpriu as promessas do Antigo Testamento. Ele revelou verdadeiramente que ele é Deus. Ele provou a sua divindade. E é um duplo aspecto pascal, né? Porque pela vida, porque pela ressurreição dele, ele nos deu uma nova vida e nos libertou do pecado. Abrindo as portas do céu para que a gente consiga ir para o céu. E agora a gente tem uma adoção filial, porque nós podemos ser irmãos de Jesus. Como é que eu vou explicar para você? O Adão trouxe a morte para a humanidade. Jesus é o novo Adão. Ele trouxe a vida. Então, ele ressuscitou e ascendeu aos céus. Ele ascendeu sozinho, então ninguém teve que pegar ele e levar ele, porque ele tem a divindade. O corpo de Cristo era
foi glorificado, porque ele tinha as novas propriedades que não estavam, atreladas ao tempo e espaço. Ele ainda falou enquanto ele ainda estava em terra: "Ainda não subi para o Pai. Vai ter com os meus irmãos e dize-lhes que vou subir para o meu Pai e vosso Pai, para o meu Deus e vosso Deus." Nessa parte ele está explicando que quando nós morrermos e se formos para o céu, nós teremos um corpo glorificado, mas isso é só lá no final dos tempos, que eu estou adiantando. Que eu estou adiantando. Nós teremos um corpo glorificado, que vai ser parecido com o dele, mas ele só não vai estar atrelado ao espaço nem ao tempo. Esse corpo não vai padecer de doença, não vai padecer de verme, nada. Por quê? Porque nossa alma e nosso corpo, tipo, o corpo já virou pó, mas Jesus, Deus, vai reatar essa união corpórea e alma. De alma. Só que daí a pessoa vai falar: "Ah, se o nosso corpo não vai estar atrelado ao tempo, nem ao espaço, então o céu tem tempo e espaço? Ou não tem tempo, não tem espaço?" Isso é uma pergunta que nós ainda não temos resposta. Mas vocês têm que entender que existem 2 planos. Tem um plano material e o plano espiritual. O céu fica no plano espiritual, que não está atrelado ao tempo nem ao espaço. Só que Jesus, quando ele for voltar com a sua glória, vai reatar o corpo, que é uma coisa material, com a nossa alma. Só que vai ser um material que tem harmonia com o espiritual. Não tá? Ah, fim do tempo não tá tão longe assim. Fim do tempo é agora. A partir do momento que Jesus ressuscitou e ascendeu aos céus, não tem mais por que esse mundo existir. Então, nós estamos no fim do mundo. Nós estamos na época da igreja de espera e de oração, porque Jesus pode voltar a qualquer momento. Posso não terminar essa aula e ele voltar aqui, ó. Mas não vai ser tão feliz assim. Será que a gente está mesmo pronto para a volta de Jesus? Mas tem uma coisa que tem que acontecer para Jesus voltar. O povo escolhido precisa reconhecer Jesus como o Messias. Israel tem que reconhecer Jesus como o Messias para Jesus voltar. E daí tem o anticristo no fim dos tempos. Com a ascensão de Jesus, iniciou-se a consumação dos desígnios de Deus. Então, tudo que foi feito, já foi feito. Tudo que era para ser revelado, já foi revelado. Então, tem uma passagem na primeira carta de João, no capítulo 2, versículo 18, que fala: "Filhinhos, essa é a última hora. Vós ouvistes dizer que o anticristo vem. Eis que já há muitos anticristos. Por isso conhecemos que é a última hora." Ah, mas o que é anticristo? Anticristo é uma pessoa? Anticristo é um conjunto de pessoas? Anticristo pode ser uma corrente de pensamento? Será? Ah, o anticristo, na verdade, é o auge do pseudo-messianismo. Ele se manifestará como uma fraude,
em que o homem glorifica a si mesmo, substituindo Deus. Você lembra de alguma coisa? Antropocentrismo. Tem alguma coisa a ver com isso. Enfim, o anticristo não necessariamente é uma pessoa. Por causa da passagem, falou que já há muitos anticristos. Será que toda vez que nós nos colocamos no lugar de Deus, nós estamos sendo o anticristo na Terra? Acho que sim. Nós somos a igreja que sofre atualmente, porque a gente está em uma constante espera à volta do Senhor. Por isso que sempre há cantos na igreja que falam: "Vem, Senhor, vem, Senhor", porque nós estamos em uma espera. Mas se nós estamos em uma espera, a gente não tem a obrigação, como batizado, espalhar o evangelho de Deus e a boa nova para as pessoas que não conheceram? Porque nós estamos em um barco que está afundando. O fim do mundo já começou há muito tempo. Esse barco já está afundando. E a gente tem que correr atrás de botes para salvar nossa família, nossos queridos, nossos amigos. Mas a gente está fazendo isso? Porque o anticristo não vai aparecer em uma forma escandalosa. Ele vai aparecer para substituir a verdade. Por quê? Porque eles vão acreditar que a solução dos problemas da humanidade haverá uma solução para os problemas da humanidade e que essa solução é negar a verdade, é negar a religião, é negar Jesus. E fala que nos últimos tempos a igreja vai ser muito atacada. E vou pegar até no catecismo, aqui é muito. A igreja vai ser atacada. Então, se você acha que a igreja vai parar de ser perseguida, que a igreja vai sobressair, que vai voltar a ser igual na Idade Média, que o país não vai ser mais laico, não. Se tá bom, se tá ruim, na verdade, né, vai piorar, e vai piorar muito mais. Porque o barco tá afundando. E o povo vai começar a morrer. O reino não se realizará por um triunfo histórico da igreja, segundo um progresso ascendente, mas por uma vitória de Deus sobre o desencadeamento último do mal. Ou seja, a igreja só vai para baixo, quem vai salvar ela é Deus. Isso dá para a gente fazer um paralelo com a crucificação de Jesus. Porque se Jesus é o nosso molde, nós também, a igreja será crucificada. E a igreja vai apanhar demais. A igreja vai sofrer raiva. A igreja vai sofrer muito até ela ser ressuscitada por Deus. Então, só vai ficar quem ama mesmo. Será que a gente está amando de verdade? Também está escrito aqui que a igreja só entrará na glória por meio deste sofrimento. Desse sofrimento que é paralelo ao Calvário. E Jesus só conseguiu a vitória depois de muitas dores. Dores essas que ele escolheu ter. Porque ele podia ter resistido por uma dor ínfima. Porque ele é infinito. Ele é Deus, ele pode fazer o que ele quiser. Mas ele fez isso por amor a nós, para mostrar que você pode ir
Cristo virá para julgar a todos no último dia no juízo. Será revelado a conduta de cada um, os segredos dos corações, e será condenado à incredulidade. Então, tipo, você morreu agora. Você vai ter um tribunal particular em que você vai se condenar ou ao inferno, ou ao purgatório, ou ao céu. Por que que eu falo você vai se condenar? Porque você vai estar na frente da verdade. Você vai estar na frente de Jesus, que é a verdade. Se você está na frente da verdade, você vai reconhecer se em vida você realmente seguiu o que a verdade diz. Ou se você seguiu o pai da mentira. Por isso que o tempo, o kairos, o tempo de mudança é agora. Quando a gente fala que a gente não tem tempo para mudar, é porque a gente não tem mesmo. Mas nos fins dos tempos, vai acontecer um juízo geral. Então, todo mundo vai ver todos os seus erros, tudo que você não confessou, tudo que você... Ai, eu não vou confessar esse pecado para esse padre porque ele me conhece. Eu vou para outro padre e vou confessar lá. Isso é pecado também. E tem gente que não confessa esse pecado. Também é pecado. Não vai rolar. Por quê? Porque tudo que você não confessou vai ser exposto aqui. Então, gente, melhor você expor para uma pessoa do que para toda a humanidade que já viveu na Terra. Melhor não pecar. Porque o pecado tira a culpa, mas não a nossa. E Jesus Cristo é o único que pode julgar. Por quê? Como ele é Senhor dos infernos, do inferno, do céu e do purgatório, ele pode julgar porque ele foi humano como a gente, ele foi tentado como a gente. E aí você pode falar, mas então Jesus podia pecar? Se ele quisesse, podia, só que Jesus é Deus, ele não vai querer isso. Bom, gente, a gente vai encaminhar para o final. E pega suas coisas aqui, por favor. As minhas coisas, que esse catecismo é meu. Deixa aqui, peraí. Tem uns números nos slides, vocês repararam que tem alguns títulos com números. Ó, tá vendo esses números? Isso daí são os parágrafos do catecismo. Explicaram para vocês o que é o catecismo? Não? Ai, meu Deus, eu vou bater no 6, hein? Como que não explica? Isso daqui é simplesmente o resumo da nossa base. A capa dele é amarela, tá? É que ele é velho, da minha mãe. Tá encapado, mas ele é amarelo. Isso aqui é o resumo de tudo aquilo que a gente acredita. Então, tudo que a gente está falando, eu estou inventando, tirando da minha cabeça? Não, está escrito aqui. Bom? E aí a gente coloca os números para que vocês, se vocês quiserem aprofundar, se vocês quiserem buscar ler onde está escrito, é só procurar pelo parágrafo. Vamos finalizar aqui? Vou contar para vocês, prestem atenção, que isso aqui é sobre a sua salvação. Depende de vocês têm que saber. Jesus voltou. Uhul! Mentira, não voltou ainda. A gente está esperando a segunda vinda. Então, a gente está no tempo de espera. A Lavínia falou, né? Tá, estamos esperando Jesus voltar. Só que tem gente que vai morrer antes disso. Nada, eu quero morrer para morar com Deus logo, gente. Vocês não têm que ter medo da morte. Vocês têm que ter medo do pecado. E aí, gente, rapidão, vamos lá, presta atenção. A gente precisa entender umas coisas. Aqui entra um pouco de escatologia, que é o que acontece depois da morte. Vida eterna. Então, nós cristãos acreditamos na vida após a morte, certo? O que acontece quando você morre? Você vai para onde? O caixão só?
que acontece com a sua alma? Tem 3 opções. A gente tem 3 opções. Isso. A gente ou vai para o céu, ou vai para o purgatório, ou vai para o inferno. Mas o que são essas coisas? E aí, ó, vocês precisam saber, porque vocês têm que escolher para onde vocês vão. Salvação já foi feito mais difícil, mas você tem que escolher. Então, você tem que escolher. Você vai para o céu, para o inferno, para o purgatório. Primeiro, purgatório. O purgatório não vai existir para sempre, tá? Quando Jesus voltar, vai acabar. Mas o purgatório é onde nós somos purgados. O que é purgar? É você tornar puro. Um ouro, quando você vai na natureza, imagina no Minecraft, você vai lá pegar o ouro, você vai pegar o ouro, não vai vir a barra de ouro no Minecraft, né? O que você tem que fazer? Ir lá, bater na pedrinha, tirar, enfiar na fornalha? Na fornalha, né? O que acontece na fornalha? Esquenta, queima. Sabe por quê? Isso é na vida real também, não só no Minecraft. Porque é por meio do fogo que se tira as impurezas. Então, é por meio do fogo que vocês vão queimar no purgatório, não só no inferno. Então, dói? Não é algo legal. Então, a gente não tem que buscar ir para o purgatório. A gente não pode ser católico medíocre. Medíocre é mediano. E ficar pensando, vou para o purgatório que já tá bom. Porque todo mundo que vai para o purgatório vai para o céu. Só que, você quer ser queimado? Você quer sofrer essa dor? Porque queimar... Já enfiou a mão no fogo? É legal? Não. Agora imagina você ficar no fogo o tanto de tempo que você peca. Vai ser legal? E não. Então, nós temos que buscar o céu. O que é o céu? É você estar em Deus. Vamos resumir porque já está tarde. Depois a gente vai sempre tratar sobre o céu. O céu é o tema que nunca vai sair das nossas formações. Inferno. O que é o inferno? Deus está no inferno? Hã? Sim, Deus está em todos os lugares, gente, inclusive no inferno. O que não está no inferno é o amor dele. Porque Deus odeia as pessoas que estão no inferno? Não. Porque essas pessoas escolheram se afastar do amor dele. E o amor dele é algo livre e respeitoso. Então, se a pessoa escolhe se afastar do amor dele, ele vai permitir que a pessoa se afaste e não vai ficar insistindo. Por isso que isso é comum em momento de oração, quando fala assim, abre as portas do seu coração, Jesus não vai arrombar a porta do seu coração, porque é algo livre, você tem que querer. Você tem que abrir as portas. Jesus bate, eis que estou à porta e bato. Você precisa abrir a porta, ele não vai invadir. Porque ele ama respeitosamente, ele vai respeitar as suas decisões. Senão não fazia sentido a gente ter o livre-arbítrio. O que é o livre-arbítrio? É a possibilidade de fazermos escolhas. Então, a gente pode escolher. Você pode escolher ir para o inferno. Tranquilamente, Deus vai respeitar. Só não vai ser tão tranquilo depois. Aqui na Terra vai. Não tem problema. Enfim. Céu, inferno, purgatório. Entendidos? O que acontece no inferno? Você entra no colo do capeta. Uhul! Ixi. Bom, não é tão uhul assim. Por que não é tão legal assim? Se já está difícil para nós aqui na Terra, tendo o amor de Deus, imagina nós não tendo o amor de Deus. Vai ser uma merda. Aí, sem slide é uma merda, tá? Eu não consigo, não consigo olhar, mas eu vou olhar no papel. Então, a gente vai para esses 3 lugares. Mas quando isso acontece, nós vamos passar por 2 julgamentos. Isso de céu, inferno, purgatório... Estou acabando. Céu, inferno e purgatório, isso acontece na hora que a gente morre. Isso é instantâneo. Você não vai entrar numa filinha que você vai ficar esperando. Não, isso talvez no purgatório, para chegar no céu, você vai entrar numa filinha de fogo. Então, cada um, na hora que morre, é como se, imagina numa sala,
a pessoa, durante a vida inteira dela, ficou nessa sala escura, tudo apagado. E aí, quando ela morre, ela vai encontrar com a verdade, com Cristo. E aí é como se ela abrisse a porta do quarto e tivesse aquele holofote de estádio na cara dela. O que vai acontecer? Vai doer e a pessoa vai querer esconder, sair da luz. E é assim que ela vai para o inferno. Porque ela não aguenta, ela passou a vida inteira dela negando o amor de Deus. Quando ela encontra o amor, ela vai se sentir tão mal de ter perdido aquilo durante toda a vida, que ela vai escolher se afastar. Por isso que não é Deus quem condena, você se condena. Porque quando você vê Jesus, que está ali para completar as suas misérias, e você vê que você perdeu aquilo, você vai sair correndo. Porque você não vai aguentar o sofrimento de ter perdido isso. Esse é o inferno. Viver sabendo que você perdeu o amor de Deus. Isso é tenebroso. Se a gente soubesse o nível disso, a gente jamais pecaria. Então, as pessoas que vão para o céu são aquelas que não têm pecado mortal, que não têm aquilo que nos condena à morte. A gente vai ver isso depois, eu estou falando rápido. E as que vão para o purgatório, aquelas que vão para o céu, no entanto, não são puras. Precisam pagar pelas penas do que elas fizeram aqui na Terra. Deixa eu ver se faltou alguma coisa. Tem recado, Duda? Tem? Pode vir. E tem o juízo final, que é o que a Lavínia falou. Que no juízo final é quando Jesus voltar, teve todo o apocalipse, enfim. Aí, juízo final com todo mundo. Imagina essa sala com todas as pessoas do mundo. E aí, tá vendo esse slide? Vai passar o pecado de cada um. Exatamente. Inclusive os pecados enquanto você estava sozinho no seu quarto. Inclusive os pecados que você comete na sua cabeça, as besteirinhas que você pensa, vai ser passado. Mas por que isso acontece? Porque Deus é ruim? Porque Deus quer te humilhar? Não. Isso acontece porque Deus é justo. E ele ser justo não é que ele vai passar a mãozinha na sua cabeça, não. Você fez merda, você vai levar. Você fez coisa boa, você vai levar também uma coisa boa. Então, vai ser passado as coisas boas e as coisas ruins. Então, as pessoas que a gente acha que é ruim, mas, no fundo, elas eram boas, elas vão ser reconhecidas como boas. Mas as pessoas que se faziam de boazinhas e, no fundo, eram más, vai ser apresentado ali. Então, no final, a sua vida não vale de nada o que você parece. O que importa é o que você é. Isso não é frasezinha de coaching, não. Não interessa se você parece muito bonzinho, se você é um merda na sua cabeça. Beleza? Então, o que vocês vão fazer quando vocês chegarem em casa? Isso. Pode ver o filme, mas ler também. Não deixe de ler a palavra de Deus. Pode ver, Fran. É isso aí, galera. Só para os avisos finais, né? É que essa e a primeira formação são as formações mais demoradas. Então, a partir da formação de semana que vem, provavelmente não vai passar de 1 hora, né? É bem provável que acabe antes de 1 hora. Tá, antes de vocês irem embora, a gente vai pedir a última fileira e essa daqui levem a cadeira para a sala 22. A última fileira e a última... você pode levar a cadeira para a sala 22? Só para a organização das mesas. E outro aviso. É isso. E quem não veio semana passada, depois